de luto, porém, luto. O luto significa para nós perdas irreparáveis. Ele está totalmente relacionado com a morte de um ente querido. Mas sabemos que o luto acarreta tristeza, arrependimento, remorso. O luto também tem a ver com perdas materiais. Quando nós perdemos um emprego, quando o divórcio afeta a família, quando a doença bate à nossa porta, quando perdemos dinheiro, status social, quando a dívida nos oprime, ela também nos deprime. Todos nós, indistintamente, passamos pelo luto. Nós estamos de luto. Porém, eu gostaria de repartir com você um texto da palavra de Deus que tem muitos poréns. Lembrando que porém é uma conjunção adversativa, que indica oposição, contrariedade, adversidade. Há um contraste entre o que foi dito na oração anterior em relação à oração posterior. Importante lembrar que o que vem depois do porém é mais importante do que foi dito na primeira sentença. O texto é da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 7. Ele usa uma imagem muito significativa em relação a nós. Ele diz que nós somos como vasos de barro. Nós somos frágeis, mas há a excelência do poder de Deus em nós, que nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então ele retrata para nós 4 cenários. A partir do versículo 8, ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Vamos pensar um pouco sobre esses 4 cenários. Ele diz em tudo, todas as coisas, em várias situações, momentos, pressões externas, pressões internas, muitas vezes nos sufocam, e em tudo, ele diz, tudo traz tribulação, inquietação, preocupação, uma mente intranquila, atribulada. Talvez seja esse o seu caso. Você está ansioso ou ansiosa demais, sente-se sufocado pelo tudo, por todas as coisas que estão acontecendo. Mas ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Apesar das pressões externas, das lutas internas, ele não se entrega à angústia, à depressão, à tristeza, à melancolia. O porém, indicando contradição com o que foi dito. Sim, em todas as coisas, nós passamos por momentos atribulados, porém não angustiados. Ele está dizendo o seguinte, olha, levanta a cabeça, ânimo novo, porque a despeito das situações adversas, contraditórias, não devemos nos entregar à angústia, à tristeza. Estamos de luto, o Brasil está sofrendo, as famílias estão entristecidas, o nosso coração está apertado, os números estatísticos deixaram de ser apenas números, são pessoas amadas, queridas, próximas. O nosso coração chora a perda de entes queridos, de irmãos da fé, mas nós não nos angustiamos.
O segundo cenário, retratado pelo apóstolo Paulo, que estava sofrendo perseguição até a morte, é um cenário de perplexidade. Perplexos, porém não desanimados. Estar perplexo é estar confuso, é não saber o que fazer, é não ter discernimento, é faltar a sabedoria na tomada de decisões, é esse caos resultante de desinformação, de situações complexas que trazem essa perplexidade. Ficamos estupefatos diante de tanta situação que tem trazido tristeza. Nós não sabemos o que fazer. Apesar de não sabermos o que fazer, nós não desanimamos. Porém, há uma contradição, há uma diferença. Eu não sei como você tem lidado com as perdas, ou mesmo com o luto. Às vezes as pessoas dizem assim: olha, você está preparado para a morte? Para a sua própria morte ou para a morte de um ente querido? Meu querido, minha querida, nós jamais estaremos preparados para a morte, porque Deus não nos criou para a morte. Deus nos criou para a vida eterna nele. Mas a morte surge então na existência humana como uma consequência do pecado. Pois o salário do pecado é a morte. O pecado trouxe a morte física. Nós morremos. Mas trouxe também a morte espiritual, porque o homem que fora criado à imagem e semelhança de Deus acabou sendo destituído da glória de Deus, da perfeição da presença de Deus. Ficamos perplexos, nós não sabemos o que fazer, ficamos confusos. Talvez esta seja a situação da sua vida: confusão, o caos, desordem, desorganização. Que você possa estar buscando ordem para a sua vida, um significado, um sentido maior. Paulo diz: olha, nós ficamos perplexos muitas vezes, confusos, mas, porém, não desanimamos. Ânimo novo. Ânimo é a alma. Desânimo é você não ter alma, não ter vida. Estamos de luto, porém lutamos. A palavra de Deus nos chama a uma luta intensa pela vida. Talvez você não esteja sabendo lidar com o sofrimento, com a frustração, com a separação, de sabores. Ah, que dor! Mas não há por que desanimar. Não há por que desanimar. E nós vamos saber o porquê. O terceiro cenário que o apóstolo Paulo destaca para nós é um cenário de perseguição, de pessoas que são pressionadas a abandonar a sua fé, a abandonar o seu Deus. Porém, não se sentem desamparadas. Talvez a sua dor, a sua tristeza seja resultante de calúnia, difamação. Levantaram falso testemunho contra a sua vida, mentiram contra você, e agora você se sente fragilizado diante de insultos, de palavras maledicentes. Você não sabe o que fazer, ou mesmo você está sendo perseguido por meio de atitudes de pessoas más que têm intentado contra a sua vida, e nesse contexto todo você não se sente desamparado porque há alguém que cuida de você. Você se sente protegido, sustentado, orientado. É o que Paulo está dizendo aqui. Em tudo somos perseguidos. E aqui, e no contexto do texto, existem
armadilhas que se levantam contra a sua vida, diante de uma morte próxima, de pessoas que se levantam contra ele, mas em momento algum ele se sente desamparado por Deus. Tribulação, perplexidade, perseguição, mas em tudo, porém, a riqueza da palavra de Deus, da língua portuguesa, destacando para nós que ainda que nos sintamos muitas vezes perseguidos, pressionados, e isso nos traga tristeza, nós não nos sentiremos desamparados. Há um Deus que cuida dos seus. Um Deus que cuida de cada detalhe, das minúcias da nossa vida. Eu não sei se você está se sentindo triste, está se sentindo deprimido por situações que fogem do seu controle e da sua razão, mas não se sinta abandonado. Corra para os braços do Pai. Confie na providência de Deus. Em tudo, em todas as situações, conte com o cuidado de um Pai celestial. Talvez as preocupações da terra tenham te afastado desse Pai celestial. Mas lembre-se, Ele cuida de cada uma das nossas necessidades. Por fim, o último cenário em que o apóstolo Paulo retrata para nós são de pessoas que estão abatidas. O choque foi muito forte. A pressão produziu um corte muito triste. A morte traz isso. A doença, o desemprego, o divórcio, as drogas no ambiente familiar, as brigas, a violência doméstica, tudo isso também traz luto. E eu não tenho a mínima dúvida de que a pandemia potencializou muitas coisas más, especialmente no que diz respeito ao pecado propriamente dito, mas ao ser humano, com as suas fraquezas, mazelas. E isso nos abate. Porém, não destruídos. A autodestruição. Muitas pessoas, por não suportarem perdas, buscam soluções tristes. Outros perdem o sabor da vida. Mas há aqueles que buscam a Deus. Em tudo, porém, olha, em tudo, Paulo está dizendo, em todas as circunstâncias, nós somos abatidos. Parece que vem para nos pressionar, porém não destruídos. Olha que Paulo passou por momentos difíceis na sua vida. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, tanto na pobreza quanto na fartura, com saúde, vigor ou na doença. Fato é que nós estamos de luto, porém lutamos. É esse contraponto que eu gostaria de compartilhar com você. O luto, ele produz em nós tristeza, dor, sofrimento. Talvez você esteja experimentando o luto pela perda de um ente querido. Chore o que você tiver que chorar.
Chore aos pés de Jesus, aquele que disse que é a ressurreição e a vida. Há um porém que mudou a história. E o texto continua dizendo para nós, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, diante desses 4 cenários, ele diz: levando no corpo sempre o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Acima de toda comparação. Não atentando nós para as coisas que vemos, mas nas que não vemos, porque as que vemos são temporais e as que não vemos são eternas. Nós jamais estaremos preparados para a morte. Jesus venceu a morte. Deus nos criou para a vida. Nós jamais vamos entender a morte. Jamais vamos compreender e suportar a dor da separação de um ente querido. Mas não desanimamos. Estamos de luto. Porém, lutamos. Lutamos porque Cristo Jesus venceu a morte. E aqueles que se entregam pela fé a Cristo Jesus como seu único e Salvador e Senhor, aqueles que se entregam a Jesus pela fé e creem que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serão salvos. Deus te abençoe, não desanime. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Que bom que você ficou até o final e agora você pode compartilhar esta mensagem, ajudando-nos na divulgação do canal. Se esta mensagem abençoou a sua vida, inscreva-se no canal e compartilhe com seus familiares, amigos, redes sociais e grupos de WhatsApp. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.